Você nunca conheceria o verdadeiro medo até correr por uma floresta escura em Itatiaia, enquanto criaturas que não deveriam existir avançam atrás de você. Lívia achou que estava isolada por escolha, até perceber que vampiros estavam caçando algo muito maior. Ela, rebeldes, famintos, tentando transformá-la à força. A respiração falha, o coração dispara e cada passo parece mais pesado que o anterior. Quando um deles quase a alcança, a noite inteira treme com um uivo profundo, feroz, que rasga o ar. Uma sombra colossal salta diante dela. Aidan Moura, o homem misterioso que surgiu em sua vida do nada. O lobisomem que os vampiros tanto temem. E agora, o único capaz de impedir que o destino dela seja selado no sangue. Esta é a história de Lívia Isabel e Aidan Kyle, uma mulher corajosa e um lobisomem ancestral, unidos em uma luta contra forças que não deveriam existir, em uma floresta onde cada sombra esconde mistérios, perigos e segredos que mudariam suas vidas para sempre. A lua subia pesada no céu, espalhando um brilho prateado que cortava a escuridão como uma lâmina fria. A floresta parecia prender a respiração. Nem as folhas ousavam se mover. E foi ali, no meio daquele silêncio estranho, que o primeiro sinal apareceu. Um sussurro, quase humano, quase feral. Helena sentiu a presença antes de ouvir qualquer passo. Era como se o ar tivesse engrossado ao redor dela. Atravessava a trilha estreita com uma lanterna fraca e um livro pressionado contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la de algo. O peso do segredo que carregava pulsava dentro dela. Não era só medo. Era a certeza de que aquela noite mudaria tudo. O som veio de novo, mais perto, mais profundo. Algo entre um rosnado contido e um gemido de dor. Helena parou, o coração acelerou. Tentou convencer a si mesma de que era apenas um animal ferido. Mas aquela era a floresta que as freiras diziam para evitar depois do anoitecer. Ali, os monstros sempre foram mais humanos do que pareciam. Uma sombra atravessou o caminho à frente dela. Rápida, mas não silenciosa. Um corpo pesado, forte, selvagem. Helena ergueu a lanterna. O feixe de luz encontrou um par de olhos dourados que brilhavam com uma mistura de fúria e sofrimento. O lobo estava ali, mas não era apenas um lobo, não daquela forma. Ele era esguio, musculatura definida sob a pele marcada, focinho alongado, patas fortes pressionadas contra a terra. Tinha o corpo de uma fera, mas a expressão carregava algo inquietantemente humano. Ele recuou um passo, mas não fugiu. Observava Helena como se a conhecesse, como se ela fosse a única coisa naquele mundo capaz de detê-lo ou destruí-lo. O ar mudou de novo. A floresta se partiu em dois sons diferentes, passos leves, quase silenciosos, precisos. Dois vultos surgiram atrás das árvores, se movendo com elegância perigosa. Dois homens, dois vampiros. Beleza afiada, postura rebelde, olhos que carregavam fome e ironia em igual medida. Cada um deles parecia surgir da própria escuridão, como se a noite se curvasse ao redor de seus corpos. Raven, o de cabelos desgrenhados e olhar de deboche constante, inclinou a cabeça ao ver o lobo. Leon, mais frio, mais calculista, observou Helena como se estudasse uma peça rara prestes a se quebrar. Helena abriu a boca para perguntar quem eram, mas Raven sorriu antes que qualquer palavra escapasse. Ela não percebeu o quanto estava tremendo até sentir uma das páginas do livro escapar entre seus dedos. A floresta inteira parecia à espera de um único movimento. E foi naquele segundo, entre o olhar do lobo e os olhos dos vampiros, que Helena entendeu. Todos ali queriam algo dela, e nenhum deles era completamente livre da escuridão que carregava. O silêncio se estendeu por longos segundos, tão denso que Helena sentia cada batida do próprio coração como se fosse um tambor denunciando sua presença.
O lobo avançou meio passo, baixo e firme, rosnando de forma quase contida, como se tentasse avisá-la ou protegê-la. Raven ergueu as mãos num gesto teatral, sorrindo como se tivesse encontrado algo divertido naquele momento. Parece que alguém andou fugindo outra vez. Ele olhou para o lobo como se falasse com um velho conhecido, mas havia algo mais profundo ali, uma provocação, um desafio. Leon não sorria. Seus olhos permaneciam focados em Helena, estudando cada reação dela. Ele se aproximou devagar, passos leves, controlados, como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando falou, sua voz soou baixa, quase hipnótica. Você não devia estar aqui. Esta floresta não é um lugar seguro para humanos. Esse último termo fez a espinha de Helena se arrepiar. A forma como ele disse parecia sugerir que aquilo era uma fraqueza, uma limitação, algo que a tornava vulnerável diante deles. O lobo deu um salto para o lado, posicionando-se entre ela e os dois vampiros. Os olhos dourados dele estavam fixos neles, cheios de raiva e um medo profundo. Helena não entendia como sabia disso, mas sentia, como se estivesse conectada àquela criatura de um jeito inexplicável. Raven inclinou o corpo para frente, como quem se diverte com um segredo que só ele conhece. Você a está protegendo? Isso é novo, muito novo. Leon deu um passo adiante e dessa vez o rosnado do lobo ecoou alto pela floresta, profundo e ameaçador. Ele não era grande como outros lobisomens das histórias que Helena ouvira na infância. Ele era mais magro, ágil, feral, e isso tornava tudo ainda mais perigoso. Havia algo quebrado nele, algo ferido, mas também algo determinado. Helena sentiu uma força involuntária puxá-la para trás. Era medo, mas também era a sensação de que qualquer movimento errado desencadearia algo pior. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Respirou fundo e finalmente conseguiu soltar um sussurro. Quem de vocês está me seguindo? Por que estão aqui? Raven riu baixo, como se aquilo fosse a pergunta mais ingênua possível. A noite inteira está te seguindo, pequena. Você só começou a perceber agora. Leon ignorou o comentário do companheiro. Seu olhar desceu para o livro apertado contra o peito dela. Você está carregando algo que não pertence a você, algo que alguns fariam qualquer coisa para recuperar. Helena apertou ainda mais o livro, sentindo o couro frio da capa. Ninguém deveria saber que ela o havia levado. Aquilo era impossível. Aquele livro estava trancado há décadas no convento. Nenhuma das freiras ousava sequer tocá-lo. A tensão crescia, cada segundo puxando o próximo como uma corda prestes a arrebentar. O lobo avançou mais um passo, corpo baixo, pronto para atacar mesmo ferido, mesmo exausto. Era como se sua única função fosse impedir que ela fosse tomada pelos vampiros. Raven ergueu o queixo e seus olhos escureceram. Vai mesmo arriscar morrer por ela? Você sabe o que ela traz. Você sabe o que isso significa para todos nós. Leon finalmente olhou para o lobo. Não queremos lutar, ainda não. Só queremos respostas, e ela também deveria querer. O vento soprou, levantando folhas secas ao redor deles, e naquele instante, Helena percebeu que não estava apenas no meio de um encontro perigoso. Estava no centro de uma guerra silenciosa, uma guerra que os humanos nunca souberam que existia. E ela, sem querer, tinha roubado a faísca que poderia incendiar tudo. O vento mudou de direção, trazendo consigo um cheiro metálico e denso que fez o lobo erguer a cabeça de repente. Raven e Leon pararam ao mesmo tempo, como se tivessem sentido algo que Helena não era capaz de identificar. Um instante rápido, mas suficiente para que o medo se instalasse de vez. Leon estreitou os olhos. Eles estão chegando. Raven sorriu, mas dessa vez não havia diversão em seu rosto. Era mais um misto de desprezo
e irritação. Esses cães não sabem esperar, sempre metendo o focinho onde não devem. Helena olhou ao redor, o coração disparando. Quem está chegando? A floresta parecia estreitar, como se as árvores se inclinassem para ouvir. Era como se tudo ao redor prendesse a respiração, aguardando o próximo movimento. O lobo rosnou, uma vibração profunda que fez o solo parecer tremer. Helena sentiu a pele arrepiar. Ele estava tentando avisá-la, protegê-la, e mesmo assim ela mal conseguia entender o que estava acontecendo. Leon virou-se para ela com urgência. Você precisa sair daqui agora. Se eles te encontrarem, não haverá nada que eu ou qualquer criatura possamos fazer. Helena segurou o livro com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ele falava como se aquilo que ela carregava fosse pior do que qualquer vampiro, pior do que qualquer lobisomem. Ela sentiu a garganta fechar. O que tem aqui dentro? O que esse livro é? Raven bufou. Perguntas erradas na hora errada. Você deveria se preocupar mais em correr. Mas antes que pudesse terminar a frase, um estalo ecoou entre as árvores, seguido de outro e outro. Galhos quebrando. Pisadas rápidas, muitas, aproximando-se. Helena instintivamente recuou até sentir a casca de uma árvore às suas costas. Leon se virou para a escuridão, olhos estreitados. Não achei que fossem tão tolos a ponto de entrar no nosso território. Raven riu, mas a risada saiu tensa. Eles ficaram ousados depois da última lua. Acham que podem caçar sem limites. Helena sentiu sua respiração acelerar. Caçar quem? Leon encarou-a por um segundo, apenas um segundo, mas foi o suficiente para ela entender que a resposta era óbvia. Eles estavam ali por ela, não pelo livro. Ou talvez pelos dois. Ela era a presa no fim daquele rastro. O lobo avançou mais, posicionando-se de modo a bloquear completamente o caminho dos vampiros. Mas Helena percebeu que ele estava tremendo. Tinha feridas abertas no dorso, sangue seco preso à pelagem. Ele já havia lutado naquela noite. E ainda assim estava disposto a lutar de novo. A sensação de culpa atingiu Helena como um soco. Eu não posso deixar vocês... Ela engoliu as palavras. Não fazia sentido. Não conhecia nenhum deles. Não sabia no que podia confiar. Raven olhou para ela como se pudesse ler todas essas dúvidas, e isso o divertia. É tarde demais para tentar escolher o lado certo, pequena. Eles já escolheram você. As pisadas ficaram mais próximas. Agora dava para ouvir respiração, faro, murmúrios baixos. Helena congelou. O lobo ergueu o focinho, farejou o ar e rosnou com tanta força que Helena sentiu a vibração no peito. Leon murmurou como um aviso. Ele não vai segurar muito tempo. Raven estalou os dedos, animado. Acho que a festa começou. E então, entre as sombras, duas figuras surgiram. Olhos vermelhos, dentes expostos, pele pálida de um branco quase prateado sob a luz da lua. Eles não se escondiam. Eles vinham famintos. Helena percebeu que sua vida estava dividida em antes e depois daquele momento, e que não havia mais volta. Os dois vampiros avançaram lentamente, sem pressa, como predadores brincando com a certeza de que a presa não tinha para onde correr. A luz da lua atravessava as copas altas das árvores de Itatiaia e iluminava seus rostos angulosos, marcados por uma fome que não parecia humana. O lobo curvou o corpo, pronto para atacar. Helena sentiu o ar ao redor ficar mais frio, mais pesado. Era diferente de quando Raven e Lion haviam aparecido. Aqueles dois não queriam negociar, não queriam respostas. Queriam apenas sangue. Raven deu um passo para trás, levantando as mãos com sarcasmo. Ah, ótimo! Os cães vadios chegaram. Que noite maravilhosa! Leon ignorou a piada. O olhar dele estava sério, calculando cada possibilidade. Eles não vão parar até tê-la. Helena deu um passo involuntário para trás, o livro pressionado contra o peito. Por quê?
O que vocês querem de mim? Um dos vampiros, alto, com o cabelo negro caindo sobre os olhos, respondeu com a voz grave que parecia arranhar o ar. Você tem algo que pertence ao nosso mestre, e ele quer você marcada, transformada, ligada a ele para sempre. A respiração de Helena falhou. Eles queriam transformá-la? Não era só perseguição, era posse, era domínio. O segundo vampiro sorriu de forma torta, revelando dentes afiados demais. E você corre tão bem, é quase um convite. O lobo reagiu no mesmo instante. Um rosnado explosivo sacudiu a clareira, e ele avançou um passo, dentes expostos, postura firme. Helena sentiu a energia dele. Não era apenas raiva, era desespero. Era como se estivesse lutando contra algo interno e externo ao mesmo tempo. Lion inclinou-se levemente, observando a criatura com atenção incomum. Ele está no limite. Se forçar mais, pode perder o controle. Raven sorriu como se aquilo fosse a melhor parte da noite. Perfeito. Talvez seja divertido ver até onde ele aguenta. Helena não entendia completamente, mas algo em sua mente ligou-se rapidamente às palavras. Perder o controle. Ela olhou para o lobo e percebeu algo que não havia notado antes. Seus olhos estavam mudando. O dourado vivo dava lugar a um tom quase negro, como se algo mais fundo e mais antigo estivesse tentando assumir. A situação ficava mais perigosa a cada segundo. Um dos vampiros rebeldes avançou com velocidade impossível, mirando diretamente nela. Helena mal teve tempo de reagir. Apenas levantou os braços instintivamente, o livro protegido junto ao corpo. Mas antes que pudesse sentir o impacto, o lobo saltou. Foi um movimento bruto, selvagem, feroz. Ele atingiu o vampiro em cheio, derrubando-o contra o tronco de uma árvore com um baque tão forte que folhas despencaram como chuva. O segundo vampiro rosnou e correu na direção deles. Leon se moveu na mesma hora. Rápido demais para ser humano, porém ainda assim não tão monstruoso quanto os outros. Ele interceptou o vampiro, agarrando-o pelo braço num movimento preciso. O impacto gerou um som seco, como ossos sendo forçados além do limite. Raven deu uma gargalhada. Pronto. Agora sim ficou interessante. Helena observava tudo paralisada, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Mas havia algo pior do que o medo. Era a sensação de que aquela luta não era apenas por ela, era por algo maior, algo que estava prestes a mudar tudo. O vampiro preso entre as garras do lobo tentou se soltar, mas o lobo estava descontrolado. Rosnavam alto, mais alto do que antes, a mandíbula aberta, os dentes prestes a cravar fundo. Helena deu um passo hesitante, sem saber se deveria interferir. Era insano, era perigoso. Mas ela sentia que ele estava se afastando, dele mesmo. A voz de Leon cortou o caos. Helena, afaste-se. Ele não consegue diferenciar mais quem é a ameaça e quem não é. O lobo ergueu o focinho na direção dela e, por um instante, os olhos dele, escuros e tomados pela fúria, a encararam. Ele estava lutando contra algo interior, algo que queria dominá-lo por completo, e naquele segundo, Helena compreendeu que, se não agisse, perderia aquela criatura para sempre. Mesmo sem saber por quê, sentiu no fundo do peito que não podia deixá-lo sucumbir. A guerra ao redor congelou. Ela deu um passo à frente, e o lobo soltou um rugido que fez a floresta inteira estremecer. Aquele rugido rasgou o silêncio da floresta como um trovão. Helena sentiu o peito vibrar, o ar sumir, o instinto gritar para que ela corresse o mais rápido possível. Mas algo mais forte a manteve ali. Algo que não conseguia explicar, mas que a puxava para perto do lobo, não para longe dele. O vampiro preso sob as garras da criatura se contorcia, rosnando, os olhos vermelhos brilhando como brasas. Ele chutou, tentou rasgar o ar, mas o lobo pressionou com ainda mais força, a mandíbula tremendo, como se estivesse sendo tomado por uma fúria que ultrapassava qualquer lógica.
Leon segurava o segundo vampiro contra uma árvore, músculos tensionados, os dentes cerrados. Não o toque, seu tom era um aviso, mas também um medo real. Ele não sabe quem é você agora. Raven observava tudo com uma mistura de curiosidade e prazer genuíno, como se a cena fosse um espetáculo raro. Olha só isso. Ele está perdendo totalmente o controle. Que beleza! Helena ignorou Raven, ignorou tudo. Cada passo que dava parecia contrariar a natureza. Era como andar na direção de uma tempestade. Mas, por algum motivo que ela não compreendia, sentia que era a única capaz de alcançá-lo. O lobo virou a cabeça lentamente na direção dela. O vampiro, sob ele, aproveitou o instante para tentar escapar, mas o lobo pressionou ainda mais, um estalo sinistro ecoando. Ele estava prestes a matar aquele vampiro com as próprias mandíbulas. E pela primeira vez, o medo de Helena não era por ela mesma. Era por ele. Ela estendeu a mão, tremendo, desarmada, insensata, mas verdadeira. A voz dela saiu baixa, um sussurro que mal deveria ter sido ouvido no meio daquele caos. Mas foi. Ei, olha para mim. Por favor, olha para mim. O lobo ficou imóvel, só por um segundo. Mas aquele segundo foi o bastante para Helena dar mais um passo. O vampiro rebelde, sob suas garras, começou a rir. Uma risada rouca, cheia de sangue. Olha só isso! Vai morrer tentando salvar uma fera que nem sabe quem ela é. Helena não desviou. Seus olhos permaneceram fixos na criatura. E por mais impossível que parecesse, ela sentia que atrás daquela máscara selvagem havia alguém lutando para respirar. Alguém que reconhecia a própria dor no olhar dela. O lobo arfava, rápido demais. Os olhos dele escureciam, depois voltavam ao dourado, depois escureciam novamente, como se duas forças disputassem cada centímetro do seu corpo. Leon gritou algo, mas Helena não ouviu. O segundo vampiro tentou se soltar e Raven o segurou pelo pescoço, rindo. Calma, calma. Vamos ver como isso termina. A floresta inteira parecia observar. Helena aproximou a mão do focinho dele. E por um momento, achou que ele fosse arrancá-la com uma mordida. Mas ele não o fez. Ele cheirou. Um sopro quente, irregular, tremendo. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não sabia por quê. Não fazia sentido chorar naquela situação. Mas a proximidade dele, o cheiro de terra, sangue e inverno, tudo aquilo mexia com algo que ela não conseguia explicar. Como se estivessem ligados antes mesmo de se encontrarem. Por favor, volta. Não se perde agora. O lobo fechou os olhos. O corpo tremeu como se algo estivesse sendo arrancado dele por dentro. O rosnado diminuiu. Virou um som baixo, quase um lamento. Foi o primeiro sinal de que ele estava lutando para voltar a si. Mas então o vampiro, preso sob suas garras, sussurrou algo que mudou tudo. Você acha que ele está te protegendo? Você não tem ideia de quem ele realmente é, do que ele já fez. O lobo arreganhou os dentes e apertou mais. Mas Helena, pela primeira vez, notou algo diferente naquelas palavras. Algo que o lobo parecia conhecer. Algo que o feriu mais do que qualquer golpe físico. E o vampiro sorriu, mesmo prestes a morrer, porque sabia exatamente onde atacar. Leon percebeu antes de todos. Helena, afaste-se, agora! Mas era tarde. A fera finalmente rompeu a linha entre proteger e destruir, e tudo aconteceu ao mesmo tempo. O vampiro rebelde torceu o rosto num sorriso vitorioso, mesmo preso sob as garras da criatura. Era como se tivesse encontrado a chave para quebrar o pouco de equilíbrio que o lobo ainda tinha. E ele usou essa chave sem hesitar. Você não contou para ela, contou? As palavras saíram lentas, provocativas. Você não disse o que fez antes de virar isso. Antes de ser um animal marcado. O lobo reagiu como se tivesse levado um golpe invisível.
Seu corpo inteiro tremeu, um rosnado preso na garganta, sufocado pela confusão que devorava sua mente. A sombra interior avançou sobre ele, como se quisesse quebrá-lo por dentro. Helena sentiu uma onda de pânico subir pelo corpo. Algo havia mudado. Aquele vampiro não falava para provocar ela, falava para destruir o lobo. O vampiro continuou, sussurrando como veneno puro. Ela não sabe quem você matou, não sabe o que você perdeu, não sabe por que você nunca vai ter paz. O lobo explodiu num rugido tão forte que pareceu distorcer o ar ao redor. Helena recuou com o impacto, mas não fugiu. O vampiro gargalhou, cuspindo sangue, mesmo sendo esmagado. É isso! Deixa sair! Mostra para ela o monstro que você é! Leon largou o vampiro que segurava e correu na direção deles, o rosto tomado por uma urgência que Helena nunca tinha visto antes. Parecia medo. Medo de algo mais grave do que a presença dos vampiros. Helena, sai daí agora! Raven apenas observava, imóvel, como se estivesse fascinado demais para interferir. O lobo virou-se de repente, os olhos completamente negros agora. Não havia mais dourado, não havia mais reconhecimento, apenas fúria, dor, caos puro. E então tudo aconteceu em um único segundo. O lobo lançou o corpo para trás, arrastando o vampiro rebelde com ele. O vampiro tentou cravar as mãos na terra, mas não conseguiu se libertar. O lobo o levantou pela garganta como se fosse peso nenhum e o jogou contra uma árvore com tanta força que o tronco rachou. O outro vampiro, livre agora, aproveitou a distração e se lançou na direção de Helena, os dentes à mostra. Ela não teve tempo de desviar, mas Leon o interceptou no ar, segurando-o pelos ombros e o arremessando para longe. O som do impacto ecoou por toda a floresta. O lobo já estava indo atrás do primeiro vampiro para terminar o que havia começado. Mas Helena sabia que algo estava errado. Aquilo não era só raiva, era algo mais profundo, uma dor que consumia, uma memória antiga tentando rasgar a superfície. Helena sentiu o corpo se mover antes da mente. Deu 2 passos na direção dele, mesmo sabendo que aquilo era loucura. Para, por favor! O lobo ignorou completamente, saltou sobre o vampiro caído. O som da mandíbula se abrindo ecoou pela clareira. E então Helena viu. Não era só fúria, era sofrimento. Era como se ele estivesse preso dentro da própria pele, dentro da própria mente, ouvindo algo que a criatura nunca deveria ouvir repetidamente. O passado dele, os erros dele, as mortes, as marcas. Helena correu até ele. Leon gritou de novo. Helena, não! Mas ela não parou. O vampiro rebelde, já quase derrotado, murmurou com a voz quebrada, mas ainda carregada de malícia. Você não vai salvá-lo. Você vai quebrá-lo de vez. Helena se ajoelhou ao lado do lobo, o coração na boca. E, num impulso que nem ela entendeu, tocou o pelo ensanguentado dele perto do pescoço. Ele congelou. A respiração dele ficou presa. O mundo inteiro pareceu parar. Ela sentiu uma dor estranha, profunda, como se algo atravessasse o peito dela, uma força que puxava, prendia, marcava. Mas não recuou, não tirou a mão, não fugiu. Você não é isso, ela disse baixo, quase sem voz. Não é só dor, não é só o que fizeram com você. O lobo virou o rosto lentamente. Os olhos, ainda escuros, a encararam com uma mistura de confusão e ódio. Mas havia algo mais ali, enterrado, algo que tentava emergir. Leon parou ao lado dela, perplexo. Eu não acredito. Raven sorriu, como se tivesse acabado de confirmar uma teoria antiga. Ah, então é por isso. A floresta ouviu, a noite ouviu, e o lobo naquele instante parecia ouvir também. Mas antes que pudesse responder, antes que pudesse voltar a si, antes que pudesse entender aquela ligação, um som cortou o ar. Uma flecha, vinda de longe, veloz demais, direcionada não ao lobo, mas a Helena, e ninguém conseguiu chegar antes que ela fosse atingida. A flecha cortou o ar como um raio silencioso.
Helena só sentiu o impacto seco no ombro, um choque quente que a jogou de lado antes que conseguisse entender o que havia acontecido. O mundo girou, a visão escureceu nas bordas e a dor veio atrasada, latejante, profunda. Lyon foi o primeiro a reagir. Helena! Ele correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado, os olhos arregalados. Não foi um tiro comum. Raven ergueu o rosto para a direção de onde a flecha viera, um sorriso lento surgindo. Então eles finalmente chegaram. O lobo congelou. O corpo enorme, ainda coberto de sangue e fúria, virou-se com um instinto puro, como se tivesse reconhecido o ataque antes mesmo de entender quem o disparou. O olhar dele buscou Helena imediatamente. E quando viu ela caída, ferida, tremendo, algo dentro dele quebrado se remendou em pura violência. Um rugido tão profundo explodiu do peito dele que folhas se soltaram das árvores mais próximas. Helena tentou levantar, mas o corpo não respondeu. A flecha tinha algo estranho. O sangue dela parecia pesado, quente demais, como se estivesse queimando por dentro. Ela piscou, tentando manter o foco, mas tudo era lento. Lyon examinou a ferida com pressa. Isso não é metal normal. É prata trabalhada e misturada com alguma coisa, algo que não deveria existir. Helena tentou falar. O lobo, ele... Mas a dor subiu pela clavícula e tomou a garganta, impedindo qualquer palavra. Raven se aproximou da flecha sem tocar nela, apenas observando com atenção afiada. É prata purificada. Um tipo muito raro. Só um grupo usaria isso. Lyon levantou o rosto de imediato. Os da Ordem? Raven sorriu, quase satisfeito. Exatamente. Helena tentou entender. Quem são eles? Lyon respondeu sem tirar os olhos da floresta. Caçadores. Humanos treinados para matar qualquer criatura sobrenatural que encoste nas montanhas daqui. Lobisomens, vampiros, qualquer coisa viva ou morta-viva. E se te atingiram, não é por engano. O lobo andou até ela, cada passo pulsando de raiva, o peito arfando, as orelhas baixas, o olhar escuro. Ele farejou a flecha, o sangue, o cheiro da prata. O som que escapou da garganta dele não parecia rosnado. Era dor, era desespero e, ao mesmo tempo, a promessa de destruição. Helena levantou a mão devagar. Ele se aproximou, encostou o focinho nela, sentiu a respiração dela fraquejar. O corpo enorme dele tremia, mas não era de fúria desta vez. Era medo. Medo real. Raven inclinou a cabeça, observando os dois como se assistisse a um segredo sendo revelado. Impressionante. Até ferida você ainda o prende no eixo. Lyon ignorou Raven e colocou a mão no ombro da mulher. Helena, ouça. Você não pode desmaiar. Não agora. A flecha tem composto de prata e cinza de carvalho negro. Isso pode te derrubar em minutos. A visão dela começou a escurecer de novo. Vozes distantes. A floresta parecia girar devagar, como se o chão estivesse prestes a ceder. O lobo deitou ao lado dela, empurrando o focinho contra a mão dela, tentando mantê-la acordada. Os olhos dele começaram a perder o negro profundo e voltaram ao dourado. Mas agora havia algo diferente, como se a dor dela estivesse o puxando de volta. Muito mais forte do que qualquer palavra poderia. E então, um som ecoou pela floresta. Passos, vários, pesados. Preciso que você permaneça acordada. Lyon sacudiu de leve o ombro dela. Se eles chegarem aqui e te encontrarem assim... Raven completou com uma voz suave demais para aquele momento. Eles vão acabar o serviço. Helena tentou respirar fundo, mas sentiu o mundo escorregar. O lobo rosnou para a escuridão entre as árvores, o corpo se posicionando sobre ela, protegendo-a, e dos arbustos surgiram figuras encapuzadas, armadas com lâminas prateadas e arcos longos. A ordem tinha chegado, e eles não estavam ali para negociar.
A respiração dela ardia dentro do peito, cada inspiração curta como facas, rasgando por dentro. O ar gelado da noite cortava seu rosto e a floresta de Itatiaia parecia mais viva do que nunca, observando, esperando, apertando o cerco. Galhos secos arranhavam seus braços enquanto ela corria sem olhar para trás. A lua, coberta parcialmente por nuvens densas, mal iluminava o caminho. Era como fugir dentro de um pesadelo que ganhava forma, dentes e olhos vermelhos atrás dela. A cada passo, o som dos vampiros rebeldes parecia mais perto. Eles não se moviam como humanos, não tropeçavam, não respiravam pesadamente. Eram sombras rápidas, silenciosas, mas ao mesmo tempo absurdamente presentes. Ela sentia aquela energia fria, aquela pressão no ar que sempre anunciava quando eles estavam próximos. O medo era tão forte que parecia ter gosto, um gosto metálico preso na garganta. De repente, uma risada ecoou entre as árvores. Uma risada fina, leve, quase infantil. Um som que poderia pertencer a qualquer pessoa, se não estivesse carregado de tanta maldade. Essa risada enfiou gelo dentro dela, porque não era apenas provocação. Era certeza de que a estavam encurralando, se divertindo como caçadores, brincando com a presa antes do golpe final. Ela acelerou, sentindo as pernas queimarem, quase cederem. Sabia que não podia parar. Sabia que se parasse, estaria perdida. A floresta cheirava a terra molhada, folhas esmagadas e ao cheiro de algo que nenhum humano deveria sentir. O cheiro gelado da fome deles. Um estalo ecoou atrás dela. Depois outro. Depois silêncio. E esse silêncio foi pior do que qualquer barulho. Quando ergueu o olhar, uma sombra desceu das árvores com a rapidez de um predador. Caiu a poucos metros da frente dela, forçando-a a frear tão brusco que quase caiu. O vampiro se ergueu lentamente, como um corpo esguio feito de fumaça e ossos. A pele pálida refletia a luz fraca. Os olhos vermelhos ardiam com uma fome tão antiga que ela sentiu o estômago revirar. Ele sorriu, mostrando presas longas demais para serem humanas. Antes que ela pudesse reagir, outro vampiro apareceu pelo seu lado direito, bloqueando sua rota de fuga. Era maior, com o rosto fino e marcado, e olhava para ela como alguém observa algo inevitável. Agora ela estava presa, sem saída, sem força, sem tempo. O primeiro vampiro inclinou a cabeça, como alguém curioso diante de um brinquedo quebrado. "Você corre bem", sussurrou ele, com uma voz suave que contrastava com a crueldade no olhar. Mas não o bastante. Ela deu um passo para trás, sentindo as costas baterem contra um tronco de árvore. O pânico subiu quente pela garganta. Tentou gritar, mas apenas um som fraco escapou. As mãos tremiam, o corpo inteiro tremia. Tudo em volta parecia diminuir, como se a floresta inteira estivesse segurando o fôlego. Os vampiros avançaram um pouco. Ela apertou os olhos com força. Foi nesse instante que a terra tremeu. Um rugido profundo rasgou o silêncio da floresta. Um rugido tão grave, tão selvagem, tão carregado de fúria primitiva que parecia vibrar dentro do peito dela. As folhas nas árvores estremeceram. Pássaros adormecidos levantaram voo em desespero. Até o vento pareceu recuar. Os vampiros congelaram. Por uma fração de segundo, ela viu algo que nunca imaginou ver naqueles monstros. Medo. O som de passos pesados se aproximou. Não eram passos humanos, nem leves como os dos vampiros. Eram impactos fortes, poderosos, que afundavam na terra. Paus enormes, avançando com velocidade impossível para algo tão grande. O maior dos vampiros rosnou irritado, mas o tremor na voz dele o entregou. O segundo recuou um passo, os olhos vasculhando a escuridão entre as árvores. O rugido veio de novo, mais forte, mais feroz,
como se estivesse declarando guerra ao mundo inteiro. A floresta inteira pareceu recuar quando a criatura surgiu entre as sombras. O ar ficou mais denso, como se reconhecesse sua chegada. Os olhos dela se arregalaram, o coração disparou, mas dessa vez não de medo. O lobisomem avançou para a clareira, quadrúpede, magro, mas coberto por músculos tensos e pulsantes sob a pelagem escura. O corpo inteiro era uma combinação de força bruta e velocidade assassina. O focinho comprido, os dentes enormes, os olhos amarelados brilhando como fogo vivo. Ele rosnava com tanta intensidade que o solo vibrava. E pela primeira vez, os vampiros pareceram perceber que não estavam caçando. Eles estavam sendo caçados. O ar pareceu se comprimir quando o lobisomem avançou para a frente, rosnando com uma fúria que não deixava espaço para dúvida alguma sobre quem dominava aquele território. A criatura era uma sombra viva, densa, selvagem, com cada pelo eriçado como lâminas prontas para o ataque. Os vampiros, antes tão confiantes, agora se moviam inquietos, trocando olhares rápidos, analisando a criatura que estava diante deles. Era claro que não esperavam algo assim. Não ali. Não naquela noite. O maior dos vampiros tentou disfarçar o medo com arrogância e cuspiu no chão, como se quisesse provocar. Mas sua postura estava tensa, rígida demais. Ele deu um passo à frente, abrindo um sorriso torto, revelando as presas brilhantes. "Você não deveria interferir nisso", disse ele, a voz arranhada como metal riscando pedra. "Ela é nossa." O lobisomem respondeu com outro rugido, ainda mais profundo, ainda mais ameaçador. A floresta voltou a tremer. O chão vibrou sob os pés da mulher que apertou o tronco atrás de si, tentando se manter firme. A presença daquela criatura não trazia o mesmo tipo de medo dos vampiros. Era algo diferente. Algo primal, bruto, mas estranhamente protetor, como se aquela força monstruosa tivesse se erguido ali por causa dela. O segundo vampiro se moveu rápido, tentando flanquear o lobisomem, mas ele girou o corpo com uma agilidade brutal e avançou. Foi como ver um trovão ganhar forma. Em um salto, a criatura cruzou vários metros, derrubando o vampiro no chão com um impacto que ecoou pela mata. A luta explodiu em um turbilhão de garras, dentes e movimentos tão rápidos que seus olhos mal conseguiam acompanhar. O vampiro se debatia, rosnava, lutava, mas estava em desvantagem pura. O lobisomem o pressionava contra a terra, dentes à mostra, babando fúria e instinto. O segundo vampiro, percebendo que o parceiro estava à beira de ser despedaçado, avançou rapidamente por trás, tentando cravar as presas na criatura. Um erro fatal. Sem sequer olhar, o lobisomem girou o corpo, chicoteando as costas com a cauda forte o suficiente para jogar o inimigo para trás. O vampiro voou, batendo contra uma árvore com tanta força que rachou parte do tronco. A mulher engoliu em seco, as mãos tremendo, tentando compreender o que estava acontecendo. O som dos golpes, dos rugidos, dos estalos de ossos e das árvores sendo atingidas misturava-se ao farfalhar frenético das folhas. Era como assistir duas forças da natureza colidirem. O primeiro vampiro conseguiu escapar por baixo das garras da criatura, rolou pelo chão e se ergueu, ofegante e furioso. Ele parecia menos humano agora. As veias escuras saltavam na pele pálida. Os olhos vermelhos queimavam como brasas. Ele correu na direção dela, tentando pegá-la como último recurso de vitória. Um impulso desesperado. Ela congelou. Mas o lobisomem não permitiu nenhum passo. Com um salto monstruoso, interceptou o vampiro no ar. Os dois se chocaram como rochas, rolando pelo chão em um turbilhão de poeira e folhas. O vampiro tentou agarrar o pescoço da criatura, mas o lobisomem empurrou sua mão para longe e cravou os dentes no ombro dele. Um grito estridente cortou o ar.
A criatura o ergueu do chão com a força da mordida e o arremessou como se fosse leve demais para existir. A mulher, ainda encostada no tronco, sentiu o impacto do corpo dele caindo não muito longe. O vampiro estava em péssimas condições, mas não morto. Vampiros não eram fáceis de matar. Mas aquilo havia sido uma demonstração de poder irrefutável. O segundo vampiro ressurgiu de trás de uma árvore, rastejando com uma das pernas tortas, mas ainda vivo. O olhar dele, antes arrogante, agora era puro pavor. Ele olhou para o parceiro ferido, depois para o lobisomem, que voltou a ficar entre eles e a mulher, como um guardião infernal. O vampiro ferido cuspiu sangue escuro e murmurou: "Não vale a pena, ele está aqui." E em seguida puxou o outro pelo braço. Os dois desapareceram entre as sombras com a velocidade sobrenatural que possuíam. Eles fugiram. Fugiram como predadores que descobrem que não estão no topo da cadeia. A floresta ficou em silêncio. O tipo de silêncio profundo que antecede alguma revelação. O lobisomem permaneceu ali por alguns segundos, ainda ofegante, o peito subindo e descendo, o rosnado diminuindo lentamente. Ele virou a cabeça em direção a ela. Os olhos amarelados encontraram os dela. Havia ali algo difícil de explicar. Uma mistura de selvageria e lucidez. Ela se sentiu pequena diante daquela criatura gigantesca, mas ao mesmo tempo estranhamente segura. Ele se aproximou devagar, as patas pesadas afundando um pouco no solo úmido. O olhar dele não era o de um animal em fúria agora. Era intenso, atento, analisando cada detalhe dela como se tivesse absoluta certeza de que ela era o centro daquele momento. Ela engoliu em seco, incapaz de mover um músculo. O lobisomem se aproximou mais, até a distância entre eles se reduzir a poucos passos. A respiração quente da criatura batia em seu rosto. Ele inclinou a cabeça, como alguém tentando reconhecê-la. Por um segundo ela teve a sensação de que havia um homem ali dentro. Não uma fera descontrolada, mas uma consciência observando, refletindo, lutando. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar pela mata inteira. E então, sem aviso, o lobisomem deu um passo para trás. Em seguida, mais outro. Os olhos dele não desgrudaram dos dela até o último instante. E então, ele virou o corpo e desapareceu entre as árvores, rápido e silencioso, como se nunca tivesse estado ali. Ela ficou sozinha. Mas nada naquela noite seria mais solitário do que o fato de que agora ela sabia a verdade. Aquela criatura não tinha salvado sua vida por acaso. Aquela criatura conhecia ela e queria algo dela. Lívia ficou ali por longos segundos, tentando entender o que acabara de testemunhar. A floresta parecia respirar devagar depois da batalha, como se o impacto ainda estivesse ecoando pelas raízes, troncos e galhos. Seu corpo tremia. As mãos estavam suadas. O peito ardia com o ar frio entrando muito rápido. Ela levou uma palma ao peito, tentando controlar a respiração, mas seus pensamentos estavam em conflito demais para qualquer calma. O silêncio ao redor era tão profundo que seus próprios batimentos pareciam alto demais. Ela deu um passo para frente, observando o ponto por onde o lobisomem havia desaparecido. Havia marcas no solo, pegadas fundas que rasgavam o barro, sinais claros da força absurda daquela criatura. O cheiro dele ainda pairava no ar, uma mistura de terra úmida, animal selvagem e algo mais, algo quente e metálico, algo que fazia sua pele arrepiar de um jeito estranho. Por um momento, ela colocou a mão no tronco de uma árvore para se firmar. Ainda sentia a adrenalina queimando por dentro, mas junto dela vinha outra sensação. Algo que ela não sabia como explicar. Não era medo, não era alívio, era conexão. Como se aquela criatura tivesse marcado alguma coisa nela sem nem tocar. Ela fechou os olhos, tentando recobrar o fôlego. Tentando racionalizar, mas nada naquela noite fazia sentido racional. Vampiros,
Dois homens pálidos, rápidos demais, fortes demais, com olhos que pareciam pedaços de sangue aceso. Eles a queriam. Eles falaram sobre transformá-la, sobre ela ser deles. Por quê? O que ela tinha de especial? E por que aquela criatura, o lobisomem, tinha aparecido justamente naquela hora? Ela sempre soube que havia algo diferente na mata de Itatiaia. Crescera ouvindo histórias, lendas, relatos de moradores sobre coisas que saíam ao cair da noite. Sempre imaginou que fossem apenas exageros, invenções para assustar turistas. Mas agora, diante da lembrança da luta brutal que presenciara, não havia mais espaço para dúvidas. Aquilo tudo era real. Lívia tentou caminhar, mas suas pernas ainda estavam fracas. Precisou se apoiar novamente na árvore. Um frio percorreu sua espinha quando lembrou da risada que ouvira antes dos vampiros aparecerem. Uma risada fina, carregada de maldade. Aquilo nunca mais iria sair da cabeça dela. Então, um pensamento a atingiu como um golpe. Eles poderiam voltar. Eles poderiam estar observando. Ela ergueu rapidamente o olhar, analisando cada canto escuro ao redor. As sombras entre as árvores pareciam mais densas agora, como se escondessem olhos esperando o momento de atacar. O vento balançou as folhas e ela se encolheu. A floresta, que antes era apenas floresta, agora parecia um labirinto vivo, cheio de segredos perigosos. Precisava sair dali. Respirou fundo, reuniu suas últimas forças e começou a andar bem devagar no início, testando se as pernas a sustentariam. Cada passo soava alto demais na terra. Os galhos estalavam debaixo de seus pés como se gritassem sua presença. Ela tentava não olhar para trás, mas a sensação de ser seguida insistia em se agarrar à sua mente. A estrada de terra não estava muito longe. Ela lembrava o caminho, mesmo no escuro. Mas, no meio do trajeto, parou ao perceber algo inesperado. Uma trilha de pegadas profundas seguia quase paralela ao caminho principal. Eram as pegadas do lobisomem. E elas seguiam na mesma direção que ela precisava ir. Ele estava indo para lá, ou estava garantindo que ela conseguisse voltar. Um arrepio percorreu sua nuca, mas dessa vez não era de medo. Era outra coisa. Algo que ela ainda não tinha coragem de nomear. O som de um galho quebrando ecoou perto demais. Ela congelou. O coração disparou de novo, agora num ritmo frenético. Outro estalo. Dessa vez vindo do lado oposto. Não, ela sussurrou, entre o pânico e o cansaço. Os vampiros haviam fugido. Mas isso não queria dizer que estavam longe. Podiam estar cercando. Podiam estar brincando com ela. A sensação de ser observada voltou com força total, esmagando seu peito. Ela se virou lentamente. Seus olhos tentaram acompanhar o escuro, mas não havia nada. Só árvores, só sombras, só o vento balançando folhas. Mas algo estava ali. Podia sentir. Um sussurro atravessou o ar. Tão baixo que parecia apenas uma lembrança. Você devia correr. A voz foi tão suave, tão fria, tão próxima, que ela deu um salto para trás. Mas não havia ninguém. O desespero subiu pela garganta e ela começou a correr novamente, ignorando a dor nas pernas, ignorando o ar queimando no peito. Ela só precisava sair dali. Só precisava encontrar um lugar seguro. Sua mente repetia isso num ciclo frenético. Correr, correr, correr. Os sons atrás dela aumentaram. Passos rápidos, movimentos leves, coisas cortando o ar. Eles estavam ali. A estrada finalmente surgiu à frente, uma faixa aberta no meio das árvores, iluminada apenas pela lua encoberta. Ela correu em direção a ela com tudo o que tinha, mas antes que pudesse alcançar, uma silhueta surgiu a poucos metros de distância. Rápida, baixa, esguia, Lívia travou no mesmo instante. Um vampiro? Não. A figura era grande demais, a postura
diferente. O cheiro do ar mudou instantaneamente, ficando denso, quente, metálico. Dos arbustos, o lobisomem emergiu novamente. Ele estava ali, e não parecia disposto a deixá-la sozinha desta vez. O lobisomem saiu das sombras como se fosse parte da própria noite. Os músculos tensos sob a pelagem escura, o olhar fixado nela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele avançou alguns passos, mas dessa vez não rosnou. Não mostrou os dentes, não assumiu postura de ataque. Pelo contrário, era como se estivesse ali para bloquear algo, para protegê-la de algo que ela ainda não conseguia ver. Lívia deu um passo para trás, o coração completamente fora de controle. A mente gritava para fugir, mas havia algo nos olhos dele que a mantinha paralisada. Uma chama silenciosa, algo que, de uma forma estranha, não parecia ameaçador. O lobisomem virou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse captando sons que ela não conseguia ouvir. As orelhas se moveram, reagindo a alguma coisa escondida no escuro da floresta. E então ela ouviu. Um farfalhar rápido, quase imperceptível, mas que a atravessou como um aviso direto no peito. Depois outro e outro. Sussurros, passos. Gritos abafados que vinham de muito longe, mas se aproximavam rápido demais. Os vampiros não tinham ido embora, não haviam desistido, estavam cercando de novo. Ela sentiu o ar ficar mais gelado. O cheiro deles se misturava ao vento. Metálico, azedo, quase podre. A pele dela se arrepiou inteira. O lobisomem rosnou baixo, sem tirar os olhos da direção da floresta. Seu corpo todo ficou rígido, pronto para a batalha. Ele se colocou entre ela e o perigo sem hesitar, como se aquela fosse a posição natural dele. Lívia tentou falar, tentou dizer qualquer coisa, agradecer, pedir ajuda, perguntar quem ou o que ele era. Mas nada saiu. Era como se a garganta estivesse presa por dentro. O som veio de repente. Um grito agudo rasgou a noite. Não era humano, não era animal. Era o grito de um vampiro ferido ou faminto. E estava perto, tão perto que parecia estar a poucos passos do limite da luz da lua. O lobisomem deu mais um passo à frente, abaixando o corpo como um predador prestes a atacar. Lívia só conseguiu observar, sem conseguir mover nenhum dedo. O cheiro de sangue antigo invadiu o ar. O que quer que estivesse vindo estava pronto para matar. E então algo aconteceu. Um vulto rápido como um raio atravessou a clareira à esquerda. Depois outro passou entre as árvores do lado oposto. Eles estavam cercando, procurando um ângulo. O lobisomem avançou 3 passos para frente, rosnando, tentando prever onde atacariam primeiro. Lívia teve um impulso desesperado. Deu alguns passos para trás, tentando se esconder atrás de uma árvore. Mas assim que fez isso, o lobisomem virou rapidamente o rosto na direção dela e soltou um rosnado curto, firme. Não era ameaça, era aviso. Fique onde eu posso ver você. Ela congelou novamente. As sombras se moveram. E então 2 vampiros surgiram ao mesmo tempo, saltando de direção opostas, tentando pegar o lobisomem desprevenido. Mas a criatura reagiu instantaneamente. Com um salto poderoso, desviou do primeiro e golpeou o segundo com as garras abertas. O impacto jogou o vampiro contra o chão, deixando um sulco de terra e folhas espalhadas. O primeiro vampiro aterrissou perto demais de Lívia. Ela deu um grito involuntário. Os olhos dele encontraram os dela com aquele brilho enlouquecido e faminto. Ele avançou em sua direção, rápido demais para sua mente acompanhar, mas antes que pudesse alcançá-la, o lobisomem o interceptou no ar. Foi tão rápido que ela mal conseguiu ver. Um golpe, um rugido, um choque brutal.
O vampiro foi arrastado para o chão, prensado sob o peso monstruoso daquela criatura. Ele tentou se libertar, mas o lobisomem cravou as garras no peito dele, impedindo qualquer movimento. O vampiro gritou, o som ecoando pela floresta como um lamento distorcido. Lívia ficou paralisada, incapaz de desviar o olhar. Sangue escuro escorria pelo solo. O outro vampiro se aproximou, mancando, tentando tentar um ataque covarde. Mas o lobisomem, mesmo ocupado esmagando o primeiro, girou a cabeça e mostrou os dentes num rosnado tão violento que o vampiro recuou imediatamente, como se tivesse sido atingido por uma muralha de puro terror. A criatura então pressionou ainda mais o vampiro no chão, até o som de ossos quebrando preencher a noite. O corpo se calou, parou de se mover. O outro vampiro deu um último olhar para a cena e fugiu correndo pela mata, desaparecendo como uma sombra sendo engolida pela escuridão. O silêncio caiu novamente. O lobisomem ficou ali por alguns segundos, ainda respirando forte, ainda com o peito se movendo em frenesi. Depois, soltou o vampiro morto no chão e se ergueu lentamente. A respiração dele foi diminuindo. O rosnado cessou. A tensão nos músculos relaxou pouco a pouco. Ele virou o rosto na direção de Lívia. E, naquele instante, o mundo pareceu parar. Os olhos deles se encontraram de novo, mas diferente da primeira vez. Não havia fúria, não havia ameaça. Era outra coisa, uma espécie de reconhecimento profundo. Um olhar que atravessava a noite inteira e pousava direto dentro dela. Lívia sentiu um calor inexplicável subir pelo corpo. Aquele olhar a paralisou completamente. Ela sentiu algo que nunca havia sentido antes, algo que misturava medo, alívio e uma estranha sensação de familiaridade, como se aquela criatura estivesse conectada a ela de alguma forma que ainda não compreendia. O lobisomem deu um passo em sua direção. Ela não se moveu. Outro passo. O coração dela bateu tão forte que quase doía. Quando ele chegou perto o suficiente, inclinou a cabeça. Chegou a abaixá-la um pouco, como se estivesse pedindo permissão para se aproximar mais. Lívia não entendeu, mas também não recuou. O lobisomem então fez algo completamente inesperado. Encostou o focinho na mão dela, apenas por um segundo, um gesto suave, impossivelmente suave para algo tão poderoso. E então sumiu na floresta novamente, sem ruído, sem hesitação, sem olhar para trás. Lívia ficou ali, com as pernas bambas, a mão ainda quente do toque. A respiração voltou devagar. A cabeça girava, e o mundo inteiro parecia ter mudado. Porque agora ela sabia sem sombra de dúvida. Ele não estava apenas protegendo ela, ele estava marcado nela, e isso era só o começo. A porta rangeu devagar, como se alguém do outro lado empurrasse com a ponta dos dedos, apenas o suficiente para convidá-los a entrar. O som ecoou pelo corredor estreito, e Isabela sentiu o ar ao redor mudar. Ficou mais pesado, mais denso, como se tivesse sido comprimido por algo invisível. Era o tipo de silêncio que não vinha da falta de ruídos, mas da presença de algo que se escondeu no escuro. Miguel respirou fundo e deu o primeiro passo. O piso de madeira respondeu com um estalo abafado, e por um instante Isabela jurou ter visto o chão afundar levemente, como se estivesse cedendo sob o peso de algo que não era Miguel. Parecia que a casa inteira estava respirando, lenta e profundamente, como um animal adormecido que sentisse a aproximação deles. As velas espalhadas pelo quarto permaneciam acesas, mas não havia chama alguma. A luz que produziam era fria, quase azulada, e não projetava sombras. Era como se iluminassem apenas o suficiente para mostrar o que a casa queria, nada além disso. Miguel se aproximou do centro do quarto sem perceber o quanto seu corpo tremia. Isabela ficou parada na porta, o coração acelerado. Miguel,
Não chega perto do espelho. Não encara, você entendeu? Ele não respondeu. Algo no vidro antigo parecia chamá-lo com uma força que não era física. Miguel parou exatamente diante do espelho, tão perto que seu hálito deveria embaçar o vidro, mas não embaçou. Isabela sentiu a garganta secar. O reflexo apareceu, mas não era o reflexo de Miguel. A criatura no espelho tinha o mesmo formato humano, mas era pálida como se nunca tivesse visto luz. O cabelo, negro e pesado, caía sobre os ombros magros. E os olhos, não havia nada neles além de escuridão. Eram como buracos cavados na alma de alguém que nunca viveu. O sussurro veio de todos os lados ao mesmo tempo, como se o teto, o piso e as paredes falassem num coro. Um som fino, gelado, arranhando o ar como unha contra metal. Miguel, você já me abriu a porta uma vez. Miguel piscou algumas vezes, confuso, tentando recuar, mas seus pés não obedeceram. Eu nunca vi você antes. Não sei quem é. Nunca estive aqui. O reflexo sorriu. E naquele sorriso, Isabela percebeu a primeira verdade daquela casa. Nada ali era humano. Viu sim, na noite da tempestade, quando você pediu para esquecer. Isabela correu até ele, tentando puxá-lo pelo braço, mas sentiu que Miguel estava rígido como pedra. Os dedos dela não conseguiam movê-lo nem 1 centímetro. O espelho brilhou, a superfície ondulando como água tocada pelo vento. O reflexo levantou a mão com um gesto lento, quase carinhoso, e Miguel foi incapaz de desviar. Quando a mão no espelho tocou o vidro, o quarto inteiro tremeu. Isabela gritou o nome dele, mas o som saiu abafado, como se o ar tivesse ficado espesso demais. A voz dela parecia submersa, perdida num lugar distante. O reflexo inclinou a cabeça, como alguém analisando um objeto quebrado. Você me chamou, você me trouxe, e agora é a sua vez de atravessar. Miguel tentou puxar o braço, mas era tarde. A superfície do espelho se abriu como um círculo de água negra, sugando tudo que estava perto. O corpo dele foi arrastado para frente com tanta força que seu grito cortou o ar apenas por meio segundo antes de desaparecer. Ele atravessou o espelho como alguém que cai num lago profundo. A superfície vibrou, tremendo como pele arrepiada. Depois ficou completamente escura. Isabela caiu de joelhos no chão, as mãos tremendo. O quarto ficou silencioso demais, como se tivesse prendido a respiração após o que aconteceu. Ela encarou o espelho, mas agora só via o próprio reflexo, pálido, assustado e completamente sozinho. E foi exatamente nesse instante que a última vela finalmente apagou. O quarto mergulhou na escuridão total. A escuridão tomou conta do quarto como se tivesse peso. Não era apenas ausência de luz, era uma presença viva, uma criatura silenciosa que se arrastava pelas paredes, preenchendo cada canto até o último respiro de claridade desaparecer. Isabela sentiu a temperatura cair tão rápido que seus dedos formigaram, como se fossem congelar de dentro para fora. O ar carregava um cheiro úmido, semelhante a pedras molhadas e algo queimarado, como madeira antiga apodrecida. Ela forçou uma respiração profunda, lutando contra o desespero que apertava seu peito. O silêncio era tão absoluto que qualquer movimento parecia alto demais. A cada batida do coração, a casa respondia com um estalo distante, como ossos velhos se ajustando. Miguel. Sua voz mal saiu, fraca e trêmula. Nada respondeu. O espelho estava ali, imóvel, refletindo quase nada na escuridão. Apenas o contorno tênue da moldura e uma sombra indefinida no centro, como se a superfície estivesse esperando algo.
Isabela engoliu seco. Se havia um caminho para trazê-lo de volta, estava ali. Ela sabia, e ao mesmo tempo tudo em seu corpo gritava para fugir daquela casa, daquilo que a observava, daquilo que queria mais do que Miguel. Queria ela também. Um som leve, como o toque de unhas arranhando o vidro, ecoou. Isabela recuou instintivamente, tropeçando no tapete. Colocou a mão no peito, respirando rápido demais. O som voltou, dessa vez mais claro. Algo do outro lado do espelho arranhava a superfície com uma calma perturbadora, como quem pede permissão para entrar, ou como quem abre um caminho. Miguel, se você estiver me ouvindo, ela sussurrou, mesmo sem saber se queria resposta. A casa respondeu. Um sopro gelado serpentou pelo chão, levantando poeira e fios de cabelo que repousavam no tapete. As velas apagadas reacenderam ao mesmo tempo, mas agora com uma chama azulada que queimava sem calor. As sombras nas paredes se mexiam como se tivessem vida própria. A porta atrás dela bateu com tanta força que Isabela pulou. Não havia vento. Não havia nada ali que justificasse aquilo. Era como se a casa tivesse acabado de prendê-la. A chama das velas oscilou, e algo passou correndo por trás dela. Uma sombra baixa, rápida, completamente silenciosa. Isabela girou o corpo, com o coração acelerado, mas não viu nada além da parede. O silêncio ficou mais opressivo do que antes. Ela caminhou até o espelho, com passos curtos e hesitantes. Cada centímetro parecia uma decisão que não poderia ser desfeita. Miguel, por favor, me dá um sinal. A superfície ficou turva, como vidro respirando. Um vulto surgiu lentamente, mas não era o Miguel. A figura tinha o mesmo corpo dele, mas a cabeça estava inclinada em um ângulo estranho, como se o pescoço tivesse sido forçado demais. Os olhos eram completamente brancos, sem pupila, sem vida. A boca se abriu, não para falar, mas para sorrir. Um sorriso que não pertencia a ele. Isabela deu um passo atrás, sentindo um arrepio correr pela espinha como se algo a tocasse. Isso não é ele. Sua voz saiu em um sussurro desesperado. A criatura do outro lado do espelho ergueu a mão lentamente e apoiou os dedos longos e finos contra o vidro. A marca que deixou parecia queimadura. Venha. A palavra não foi dita com som. Ela ouviu dentro da mente, forçando-se para entrar. Isabela caiu de joelhos com a cabeça latejando, pressionando as têmporas com força. A voz não era humana, não tinha tom, não tinha calor. Parecia feita de ecos de algo que nunca deveria ter existido. Quando levantou os olhos novamente, a figura tinha desaparecido e o espelho estava completamente opaco, como se tivesse sido coberto por fumaça do outro lado. Isabela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Precisava sair dali, precisava pensar. Se Miguel estava vivo, precisava estar preso em algum lugar além daquele espelho. Mas como ela entraria? Como sairia? E pior, quem sairia junto com ela? Ela se levantou devagar e deu 3 passos para trás. O espelho pulsou uma única vez, como o bater de um coração gigantesco. As velas se apagaram de novo. A escuridão retornou com violência. Dessa vez, não veio sozinha. O som de passos leves se arrastou pelo corredor do outro lado da porta. Lentamente, rítmicos, como alguém caminhando na ponta dos pés, arranhando o chão com unhas longas. A sombra de algo alto se projetou sob a porta, interrompida apenas pelo contraste da luz azul que vinha de baixo. Isabela prendeu a respiração. Os passos pararam exatamente do lado de fora. Ela ouviu uma respiração baixa, arrastada, quase animal. Depois, 3 batidas leves na porta. 1, 2, 3, e então uma voz masculina, rouca, lenta. Isabela, abre. Eu sei onde ele está. Ela congelou.
Aquela não era a voz do Miguel, e a porta começou a se abrir sozinha. A porta se abriu apenas alguns centímetros, mas o suficiente para o ar ficar pesado, como se a própria casa prendesse a respiração junto com ela. A madeira rangeu devagar, sem pressa, como se quem estivesse do outro lado quisesse prolongar o terror em cada segundo. Isabela recuou instintivamente, procurando algo ao seu redor que pudesse usar para se defender, mas suas mãos encontraram apenas o vazio. Nada naquela casa parecia disposto a ajudá-la. A luz azulada que vinha debaixo da porta se espalhou pelo chão, criando um desenho estranho nas tábuas, como raízes retorcidas que se estendiam até os pés dela. A sombra do homem do lado de fora se alongou, ficando mais fina, mais alta, deformada de um jeito que nenhuma luz deveria ser capaz de fazer. A voz voltou a chamá-la. Isabela, você precisa ver. Ela sentiu um arrepio tão profundo que parecia que alguém tocava a base de sua coluna. Não respondeu. Não se mexeu. Só respirava rápido e raso, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A porta abriu mais um pouco. Agora dava para ver parte do corredor. E por um instante, Isabela achou que estava enlouquecendo. As paredes pareciam mais estreitas do que antes, como se tivessem se aproximado uma da outra. O papel de parede estava escurecido, rasgado, como se garras tivessem passado por ali horas antes. A luz azul vinha de algo no chão, algo redondo, cobrindo metade do corredor. Parecia um símbolo desenhado com tinta escura, mas o movimento lento no brilho denunciava. Aquilo não era tinta. Saia. Ela sussurrou para si mesma, mas suas pernas se recusavam a obedecer. A sombra avançou mais um pouquinho e, finalmente, a figura apareceu na fresta. A pele dele estava cinzenta, esticada demais sobre os ossos. O cabelo era ralo, desgrenhado, e caía sobre um rosto que parecia ter sido comprimido por dentro. Os olhos eram fundos, completamente pretos, sem reflexo algum. Os lábios estavam rachados, e quando ele abriu um sorriso torto, Isabela viu dentes afiados, irregulares, pontudos onde não deveriam estar. Não era humano, mas se fazia de humano o suficiente para tentar enganá-la. "Você quer o Miguel", disse ele, aproximando o rosto da fresta. "Eu posso levar você até onde ele está preso, mas precisa vir comigo agora, antes que eles encontrem você primeiro." Eles. A palavra soou como um golpe no estômago. Quem são eles? A voz dela saiu quase inaudível. O sorriso dele se alargou demais, até onde a pele não deveria permitir. Os que querem você. Os que querem transformar você. Os vampiros que sentem o cheiro do seu medo enquanto caminham pela floresta. Algo vibrou no vidro do espelho atrás dela. Um impacto seco, rápido, como se algo tivesse batido do lado de dentro. Isabela girou a cabeça por reflexo e, no mesmo instante, a sombra na porta se mexeu rápido demais para ser seguida pelos olhos. Quando ela voltou a olhar, a figura estava agachada no chão, inclinada, como um animal prestes a avançar. As mãos dele agora tinham dedos longos demais e as unhas eram quase garras. "Eles estão vindo", ele sibilou, a voz reverberando baixo, quase como um ronco. "E se você não abrir essa porta, eles vão arrancar você da casa, vão fazer você gritar. E vão saborear cada gota." Isabela sentiu o sangue sumir do rosto. O vento lá fora mudou. A casa inteira pareceu conter o ar ao mesmo tempo. Um estalo ecoou vindo da cozinha. Depois outro, mais perto. E mais um, no corredor lateral, como passos. Algo estava entrando na casa. Algo rápido, algo faminto. A figura na porta ergueu o rosto e farejou o ar, como um cachorro detectando presa. "Eles já sentiram você", ele disse. "Você não tem mais tempo."
Isabela sentiu o coração bater tão forte que parecia querer abrir caminho pelo peito. Pela janela à esquerda, ela ouviu o rosnado grave de algo enorme lá fora. Depois, um uivo distante, profundo, que fez o chão vibrar sob seus pés. Um uivo que ela reconheceu. Um uivo que salvou a vida dela na floresta. Aidan. Ele estava perto. O vampiro sorriu de novo, dessa vez com raiva. O lobo está vindo. E ele não vai deixar você escolher. As lâmpadas estouraram ao mesmo tempo, mergulhando tudo em escuridão total. Isabela ouviu a madeira ceder, portas abrindo com violência, passos rápidos, garras arranhando o chão. E então, um estrondo tão forte que fez a casa inteira tremer. O vampiro ergueu o rosto surpreso. Algo gigantesco tinha acabado de invadir a casa. A respiração quente, pesada, animal, preencheu o corredor. E o cheiro, cheiro de floresta, de terra úmida, de fera. Aidan tinha chegado. O impacto fez a porta se soltar das dobradiças e voar para o outro lado do corredor. A figura agachada, o vampiro pálido, de olhos ocos, foi arremessada contra a parede como se fosse feita de pano. A madeira tremeu, rachou, e ele caiu no chão com um estalo seco que ecoou pela casa inteira. Isabela não conseguiu respirar. A silhueta de Aidan surgiu no corredor como uma muralha viva. Primeiro o focinho alongado cruzou a sombra, depois a cabeça inteira. Os olhos dourados brilhando como duas brasas acesas no escuro. Em seguida, o corpo inteiro avançou, quadrúpede, magro, musculoso, coberto de pelos escuros que pareciam flutuar com a própria energia dele. Ele não era um lobo comum. Era maior, mais alto que qualquer animal conhecido, algo ancestral e feroz, algo que parecia moldado pela noite. O vampiro tentou se levantar, mas Aidan avançou tão rápido que virou apenas um borrão. O impacto fez o chão tremer. O lobisomem pressionou a criatura contra a parede com uma pata enorme, as garras cravando madeira e carne ao mesmo tempo. O vampiro soltou um grito sufocado, mais ar do que voz. Isabela recuou instintivamente. Aidan. A voz saiu quase sem som. Ele virou o rosto na direção dela. Os olhos dourados encontraram os dela, e por um segundo o terror foi substituído por outra coisa. Reconhecimento, alívio, um instinto protetor tão forte que parecia irradiar dele como calor. Mas o momento se quebrou quando uma sombra passou correndo atrás dele. Outro vampiro. Aidan largou-o da parede e girou o corpo ao mesmo tempo, rosnando tão fundo que as janelas vibraram. O vampiro saltou em direção a Isabela. Ela tentou desviar, mas a criatura era rápida, rápida demais, os dedos estendidos com unhas afiadas, mirando o pescoço dela. O cheiro de sangue e terra seca cortou o ar. Aidan pulou. O peso dele atingiu o vampiro em pleno ar, derrubando ambos no chão. O impacto ecoou como um trovão abafado. Isabela tropeçou para trás, escorregando no assoalho, mas conseguiu se apoiar na parede antes de cair. O vampiro se debateu debaixo do lobo, tentando cravar os dentes no pescoço dele. Aidan respondeu com um rosnado profundo. Cravou as garras no peito do inimigo e o arrastou pelo corredor, batendo-o contra a parede com força suficiente para entortá-la. Outra porta se abriu no fundo da casa, passos rápidos. Eles estavam entrando. Isabela ouviu. Os vampiros sabiam que Aidan estava ali e vinham preparados. Aidan! Ela gritou, sem saber como chamá-lo, sem saber se ele ouviria a voz dela no meio da fúria. Mas ele ouviu. O lobo ergueu a cabeça por um instante, atento a ela, atento ao perigo que se aproximava. E antes que outro vampiro saltasse, ele se posicionou entre ela e a porta que acabara de se abrir. Cada músculo dele tremia, pronto para atacar, pronto para matar. Os vampiros avançaram, um pulou na direção dele, outro correu pela parede veloz como uma aranha gigante. O terceiro veio pelo chão, arrastando as garras, sorrindo com dentes manchados de vermelho. Aidan não hesitou. Ele atacou o primeiro vampiro, derrubando-o no ar.
O segundo avançou pela parede e tentou agarrar o rosto dele, mas o lobo girou o corpo e atingiu a criatura com a cauda, lançando-o pela janela. O vidro estourou para fora, e a entrada gelada da noite inundou a casa. O terceiro vampiro chegou perto demais. Foi direto em Isabela. Ela só teve tempo de erguer os braços, mas o golpe não veio. Aidan atravessou o corredor em um pulo, rápido como um raio, e agarrou o vampiro pelo pescoço, derrubando-o no chão com tanta força que o piso rachou. Isabela engoliu um soluço reprimido. Ele não estava só lutando, ele estava lutando por ela. Os vampiros recuaram, reorganizando-se, circulando o lobo como predadores experientes. Os olhos deles brilhavam com ódio, fome e medo. Eles não esperavam um lobisomem ali, muito menos um como Aidan. O vampiro mais alto rosnou. "O mestre quer ela viva, lobo. Afaste-se!" Aidan ergueu o corpo ainda quadrúpede, ainda selvagem, mas seus olhos, os olhos dele, brilharam com uma inteligência que nenhum animal tinha. Ele rosnou baixo, arrastado, uma promessa de morte. O vampiro continuou. "Você não pode protegê-la para sempre. Ela já foi marcada. Ela já pertence a ele." Isabela sentiu o estômago despencar. Marcada. Quando? Como? Aidan ouviu o coração dela acelerar e rugiu tão alto que o teto tremeu. Os vampiros avançaram todos ao mesmo tempo, e Aidan os recebeu com a fúria de uma tempestade viva. O primeiro vampiro veio pelo alto, saltando com as garras estendidas, pronto para rasgar o dorso de Aidan. O segundo correu rente ao chão, como uma sombra líquida, mirando as patas dele. O terceiro avançou direto, com a boca aberta, dentes longos e pontiagudos expostos, faminto pela carne da mulher que tentava se esconder atrás do lobo. Aidan não recuou, não desviou. Ele atacou de frente. O impacto entre ele e o vampiro que vinha pelo centro ecoou como duas rochas colidindo. Aidan mordeu o ombro da criatura, e o sangue escuro espirrou para os lados. Antes mesmo do vampiro gritar, o lobo o ergueu no ar e o lançou contra a escada de madeira que desabou sob o peso do corpo morto. Os outros dois não pararam. O vampiro do chão agarrou uma das patas dianteiras de Aidan, tentando desequilibrá-lo. O outro acertou um golpe rápido, cortando o flanco do lobisomem. Aidan rosnou de dor, um som baixo, rasgado, e virou o pescoço com violência, tentando se soltar. A criatura presa à pata dele puxou com toda a força, como se quisesse arrancá-la. Isabela viu sangue escorrer no chão. "Aidan!" ela gritou, o desespero queimando a garganta. Mas o lobisomem reagiu antes que ela pudesse pensar em fazer qualquer coisa. Ele girou o corpo inteiro, arrastando o vampiro do chão com uma força brutal. A criatura foi arremessada contra a parede, atravessando uma prateleira cheia de objetos antigos. Aidan, então, pousou as quatro patas firmemente no chão e saltou, pegando o vampiro que estava sobre ele. Esmagou-o no chão. A madeira rachou em forma de teia. O vampiro, preso à parede, começou a se recompor, os ossos estalando enquanto voltavam ao lugar. Aidan percebeu, avançou de quatro patas e segurou a criatura com os dentes na altura da cintura. Com um puxão, rasgou metade do corpo do vampiro, que gritava como se estivesse sendo arrancado do próprio mundo. Isabela levou a mão à boca. Era brutal, selvagem, mas era também proteção. O terceiro vampiro, o único ainda de pé, recuou alguns passos, olhou para o sangue no chão, para os corpos despedaçados e para os olhos dourados de Aidan, que brilhavam com uma ira quase divina. "Isso não acaba aqui", ele disse com a voz tremida, mas tentando parecer ameaçador. "O mestre está vindo. Você não pode enfrentá-lo." Aidan inclinou a cabeça, como se escutasse algo além do que estava no ar. Um som distante, um ritmo, um chamado. O vampiro estreitou os olhos. Ele já está sentindo o cheiro dela. Isabela estremeceu.
Aidan avançou um passo, rosnando, mas o vampiro se desfez em sombras e escapou pela janela estilhaçada, desaparecendo na mata, como fumaça sendo soprada pelo vento. A casa ficou em silêncio. O único som que ainda existia era o respirar pesado de Aidan e o coração acelerado de Isabela. Ela deu 2 passos na direção dele, hesitando apenas quando viu o sangue escorrendo pelo pelo escuro. "Você está ferido", ela disse, sem perceber que já estendia a mão. Aidan virou o rosto na direção dela. O olhar dele, mesmo na forma de lobo, era tão humano que quase doía vê-lo assim. Ele não recuou quando ela tocou o flanco machucado, mas um tremor passou pelo corpo dele. Não era dor, era outra coisa. Algo íntimo, instintivo, profundo. Eu preciso cuidar de você", ela sussurrou. O lobo inclinou a cabeça, aproximando-se dela, o focinho quase tocando seu ombro. Ela sentiu o calor da respiração dele, pesada, quente, e algo dentro dela relaxou, mesmo com a casa destruída ao redor. Mas então, Aidan recuou um passo. Os pelos dele se eriçaram. As orelhas apontaram para a esquerda. Ele farejou o ar e rosnou baixo, um aviso, quase um lamento. "O que foi?" Isabela perguntou. Aidan deu alguns passos em direção à porta quebrada. Olhou para a mata. Depois olhou para ela. E nesse olhar havia algo como urgência, pedido, medo por ela. Uma presença se aproximava pela floresta, uma energia fria, poderosa, muito mais forte do que dos vampiros rebeldes. Uma voz ecoou na mente dela, suave e terrível. Isabela. Era como se fosse sussurrada dentro de seus pensamentos. Ela cambaleou, levou a mão à testa. Não, sai da minha cabeça. Eu a encontrei, finalmente." O mestre estava chegando. Aidan rugiu tão forte que as árvores do lado de fora pareciam responder. Ele se posicionou entre Isabela e a porta, o corpo inteiro tenso, preparado para enfrentar algo que talvez nem ele fosse capaz de vencer. Isabela tocou o pelo dele, tremendo. "Você não vai enfrentar isso sozinho. Eu fico com você." Aidan virou a cabeça para ela, e por um segundo o olhar dele amoleceu. Como se dissesse algo que ele não podia falar na forma de fera, mas o silêncio foi quebrado quando a noite lá fora simplesmente apagou. Como se alguém tivesse arrancado a lua do céu. A escuridão foi total, e dela passos começaram a surgir, passos lentos, seguros, de alguém que sabia que já havia vencido. A noite parecia engolir tudo ao redor, enquanto Isabel corria sem olhar para trás, ainda sentindo o eco da presença de algo imenso entre as árvores. O ar gelado cortava seu rosto, e a escuridão parecia mais viva do que deveria. Ela sabia que Kyle estava perto, mas não sabia onde exatamente, e essa incerteza pesava como uma pedra no seu peito. Quando ela alcançou uma clareira iluminada apenas pela lua pequena e pálida, algo dentro dela a forçou a parar. O vento carregava um cheiro metálico, pesado, como se a floresta estivesse tentando avisá-la de algo. Isabel estreitou os olhos. Nada se movia, nenhuma folha, nenhum galho. Apenas silêncio. Silêncio demais. Ela sentiu o estômago revirar. Uma sombra passou por trás das árvores, rápida demais para ser vista com clareza, mas lenta o suficiente para fazer seu coração quase parar. Ela deu um passo para trás e, ao tocar o tronco de uma árvore, percebeu que suas mãos tremiam. Ainda assim, tentou controlar a respiração, contando mentalmente para impedir o pânico de tomar conta. Antes que pudesse completar o 3º número, um estalo seco ressoou. Logo depois, um segundo. Pequenos galhos quebrando como se alguém pisasse neles sem se importar em ser discreto. Isabel recuou até sentir que não havia mais espaço. As sombras pareciam se aproximar por todos os lados, densas, vivas, quase conscientes. 2 pares de olhos surgiram entre a escuridão, vermelhos, atentos, famintos.
Ela abriu a boca para gritar, mas a voz simplesmente não saiu. Seus músculos travaram. Os vampiros avançaram alguns passos, expondo os rostos marcados por cicatrizes longas e antigas. O sorriso de ambos não mostrava apenas dentes, mostrava intenção, uma intenção cruel. Isabel sabia que eles eram diferentes dos primeiros que a haviam perseguido. Estes pareciam mais selvagens, mais impulsivos, menos preocupados com estratégia e mais obcecados pela caça. Os dois se olharam por um instante, como se disputassem silenciosamente quem seria o primeiro a avançar. E nesse instante, Isabel encontrou uma brecha. Reuniu a pouca coragem que restava e correu pela lateral da clareira com toda a força que seu corpo permitiu, até sentir as pernas queimarem. Ela ouviu o riso dos vampiros atrás dela, um riso debochado e afiado que parecia perfurar seu crânio. As árvores se tornavam um borrão conforme ela avançava, tentando não tropeçar, não cair, não se entregar. Mas os passos atrás dela eram tão rápidos que pareciam multiplicar-se. A respiração deles era quase audível, como se estivessem a poucos centímetros de seu pescoço. Isabel apertou os olhos e continuou correndo até que o chão sob seus pés começou a mudar. A terra firme se transformou em lama úmida e o ar ficou pesado. Ela havia entrado em uma área mais profunda da mata, onde a própria floresta parecia apertar o espaço. Quando os vampiros estavam prestes a alcançá-la, um som rasgou a noite. Um rugido tão profundo e grave que fez o ar vibrar. Os vampiros congelaram por um segundo que valeu ouro, um segundo que Isabel aproveitou para se esconder atrás de uma grande pedra coberta de musgo. Ela se abaixou, respirando rápido, tentando silenciar seu próprio coração. As folhas se mexeram de forma abrupta. Algo enorme estava se aproximando. Os vampiros olharam para a escuridão, agora tensos. O sorriso deles desapareceu, substituído por alerta, irritação e talvez até algo próximo ao medo. Então, ele surgiu. Kael avançou das sombras em sua forma quadrúpede, magro, feroz, com o corpo alongado como o de um lobo selvagem, mas muito maior. Seus olhos amarelos cortavam a escuridão como lâminas. O pelo escuro parecia se mexer com o vento e a cada passo a terra vibrava. Ele rosnou tão baixo que o som pareceu sair do chão como se a floresta inteira o estivesse amplificando. Os vampiros recuaram por instinto. Kael deu mais 2 passos, expondo os dentes longos e curvados. Seus músculos tremiam de tensão. Ele estava preparado para matar. Isabel sentiu um arrepio percorrê-la. Não era medo dele, era a sensação estranha e inexplicável de segurança. Os vampiros tentaram se mover para os lados, confiando na velocidade. Kael saltou. O impacto ecoou como um trovão. Um dos vampiros foi lançado contra um tronco que se partiu ao meio. O outro tentou escapar, mas Kael avançou tão rápido que parecia desaparecer e surgir de novo a alguns metros, como um borrão sombrio. Isabel fechou os olhos quando ouviu o primeiro grito, mas abriu quando tudo ficou em silêncio de novo. Kael estava ali, parado, respirando forte. A lua iluminava apenas parte de seu corpo, revelando o brilho molhado de seus dentes e do chão ao seu redor. Ele virou lentamente a cabeça para Isabel. Ela engoliu seco. Por um instante, seus olhos encontraram os dela, e algo dentro dela se acalmou sem explicação. Kael deu um passo em sua direção, ainda arfando, mas o olhar dele não era agressivo. Era quase aliviado, como se tivesse encontrado algo que procurava havia muito tempo. Isabel sentiu as pernas fraquejarem. E ali, no meio da floresta silenciosa, apenas os dois respiravam, como se todo o caos ao redor tivesse desaparecido por um momento. O rugido de Kael ainda reverberava entre as árvores quando uma sombra maior surgiu na escuridão da floresta. Não eram os vampiros rebeldes que ela havia enfrentado antes. Algo mais antigo, mais forte, avançava com passos silenciosos, mas pesados, que faziam o chão tremer sob seus pés.
Isabela sentiu o ar gelado cortar sua pele, o instinto dizendo que aquilo não era apenas perigo, era uma força quase divina. Kael avançou à frente, quadrúpede, o pelo eriçado, os dentes à mostra em um rosnado profundo. Seus olhos dourados fixaram cada movimento da sombra, antecipando o ataque que ainda nem havia vindo. Isabela engoliu em seco e se manteve atrás dele, sabendo que qualquer passo em falso poderia ser fatal. De repente, a criatura emergiu completamente da escuridão. Alta, com ombros largos, pele pálida e uma aura de autoridade que fazia os próprios vampiros parecerem simples crianças brincando de caça. O ar ao redor parecia pesado, quase sufocante. Um dos vampiros que haviam escapado antes surgiu correndo ao lado do mestre, rosnando e mostrando os dentes, mas congelou diante da presença dele, submisso, temeroso. Kael bufou, um som que misturava raiva e desafio. A sombra avançou, medindo cada passo com calma, quase desdenhando da fúria do lobisomem. Isabela sentiu o coração acelerar, suas mãos tremendo, mas também havia algo dentro dela que não se deixava dominar pelo medo. Uma estranha confiança de que Kael não permitiria que nada acontecesse com ela. Ele quer você viva, Kael parecia dizer com o olhar, a tensão em cada músculo do corpo. Mas não deixarei que toque em você. O mestre vampiro parou a alguns metros, estudando-os. Um sorriso frio se formou em seus lábios pálidos. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas. Então é você, o lobisomem que ousa proteger a humana? A voz saiu como um sussurro cortante, ecoando pela floresta. Você acha que pode vencê-lo sozinho? Kael rosnou, a intensidade do som fazendo folhas caírem e galhos se moverem. Ele avançou um passo, e o chão tremia sob o peso de suas patas. Isabela recuou, mas se manteve firme, sentindo a presença de Kael ao seu lado, a proteção que parecia envolvê-la como um manto invisível. De repente, o mestre vampiro avançou. A velocidade dele era sobrenatural, quase impossível de acompanhar. Kael se lançou à frente, e o impacto entre os dois foi tão violento que árvores tremeram, galhos se quebraram e o chão se abriu levemente sob a força da colisão. Um rugido profundo saiu da garganta de Kael, ecoando pela floresta e avisando que aquela batalha não seria rápida. Isabela sentiu seu corpo vibrar junto com o impacto, mas mesmo com o medo crescendo, ela percebeu algo. Kael estava ali para ela. Cada movimento, cada rosnado, cada ataque calculado mostrava que ele daria tudo de si para mantê-la segura. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo, e deixou a confiança que sentia por ele substituir o terror que tentava dominá-la. O mestre vampiro recuou, mas apenas o suficiente para atacar novamente. Kael saltou, quadrúpede, ágil, antecipando cada movimento do inimigo. A batalha estava apenas começando. E Isabela sabia que aquela noite seria decisiva, não apenas para sua sobrevivência, mas para o destino que ela e Kael estavam prestes a enfrentar juntos. O mestre vampiro avançou novamente, rápido demais para que Isabela pudesse acompanhar com os olhos. Kael se lançou à frente, quadrúpede, interceptando o inimigo com um impacto que fez a terra tremer. Galhos se quebraram, folhas voaram, e o ar se encheu de uma mistura de cheiro de sangue e pelo queimado. Isabela se agachou atrás de uma árvore caída, tentando se proteger, mas sentindo cada vibração, cada movimento, como se estivesse conectada ao lobisomem de alguma forma inexplicável. O mestre vampiro recuou apenas o suficiente para lançar uma investida lateral, suas garras cortando o ar com precisão mortal. Kael girou rapidamente, esquivando-se e golpeando com as patas traseiras, atingindo o inimigo no flanco. Um estalo ecoou, seguido de um grunhido de dor. Mas o vampiro não parou. Seu sorriso frio continuava intacto, como se cada ferida apenas o fortalecesse. Isabela sentiu o coração disparar.
Nunca havia presenciado tamanha força e velocidade. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela crescia. Confiança, coragem e a certeza de que Kael não deixaria nada acontecer com ela. Ele era mais que um protetor. Era um guardião feroz, determinado a enfrentar qualquer criatura que ousasse ameaçá-la. O confronto se intensificou. Kael saltava, atacava, girava. Cada movimento era calculado, letal e, ao mesmo tempo, impressionante. O mestre vampiro respondia com agilidade sobrenatural, desviando, atacando e usando a escuridão da floresta a seu favor. As árvores próximas tremiam com o impacto das colisões. A atmosfera carregava uma energia quase palpável, uma mistura de medo, poder e urgência. Em um momento crítico, o mestre vampiro conseguiu empurrar Kael contra uma árvore, fazendo a madeira ranger sob o peso do lobisomem. Isabela prendeu a respiração, temendo que ele tivesse sido ferido gravemente. Mas Kael se recuperou rapidamente, sacudindo o pelo, rosnando com mais intensidade e avançando de novo com força total. Isabela percebeu algo estranho. O mestre vampiro hesitou por uma fração de segundo ao encarar Kael. Essa hesitação foi suficiente para que o lobisomem conseguisse derrubá-lo com um movimento poderoso, arremessando o inimigo contra o chão coberto de folhas e galhos. Mas antes que pudessem respirar, ele se levantou com rapidez, olhos vermelhos fixos em Isabela, mostrando que ainda não havia terminado. "Não tema", Kael parecia sussurrar com o olhar para Isabela. "Eu estou com você." Ela engoliu em seco, tentando acalmar a respiração, e sentiu uma onda de força vinda dele. Não era apenas proteção física. Havia algo na presença dele que a fazia sentir segura, mesmo diante de uma força sobrenatural tão intensa. O mestre vampiro avançou uma última vez, com tudo que tinha, e Kael se lançou à frente, combinando velocidade, força e precisão em um golpe final, que lançou o inimigo longe até que ele caiu, imóvel no chão. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. As árvores ainda tremiam levemente com o impacto, e a lua iluminava Kael, quadrúpede, ofegante, mas firme, olhando atentamente para qualquer movimento que pudesse ameaçá-los de novo. Isabela se aproximou lentamente, tocando o pelo dele. O calor da presença de Kael passou para ela, e por um instante todo o terror da noite desapareceu. Eles haviam sobrevivido à primeira onda, mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. Algo mais estava por vir. Algo que mudaria completamente o que ela pensava sobre aquele mundo e sobre Kael. O lobisomem inclinou a cabeça, observando-a, respirando fundo, e então soltou um rugido baixo, quase humano, como se dissesse: "Estamos apenas começando, e eu não vou deixá-la sozinha nunca." Isabela sorriu levemente, apesar do medo ainda pulsando em seu peito. Pela primeira vez, naquela noite de sombras, ela sentiu que talvez houvesse esperança. Que com Kael ao lado dela, talvez conseguisse enfrentar tudo aquilo e descobrir o que realmente significava estar viva, mesmo quando o mundo ao redor parecia prestes a destruí-la. O silêncio caiu sobre a floresta depois da queda do mestre vampiro. Isabela ainda respirava ofegante, sentindo o coração bater forte no peito. Mas havia algo nela que se acalmou com a presença de Kael. Ele permanecia quadrúpede, o pelo eriçado, o corpo tenso, farejando o ar, atento a qualquer ameaça restante. A lua refletia nos olhos dourados dele, fazendo-os parecer ainda mais vivos e intensos, como se pudessem enxergar através da própria escuridão. "Está tudo bem agora", Kael parecia dizer com o olhar, mas Isabela não se atrevia a relaxar completamente. Cada sombra parecia esconder algo. Cada estalo de galho podia significar perigo. Ela se apoiou levemente nas costas dele, sentindo o calor e a força que emanava de seu corpo enorme.
Pela primeira vez, naquela noite, sentiu-se protegida de verdade. Enquanto avançavam mais para dentro da floresta, os galhos e folhas sob os pés rangiam, e a sensação de que algo mais os observava não desapareceu completamente. Kael farejava constantemente, os músculos tensos, pronto para reagir a qualquer sinal de ataque. Isabela tentava acompanhar, mas ainda sentia o corpo pesado, cansado, quase rendido pelo medo e pela adrenalina. Então, em uma clareira mais ampla, o inesperado aconteceu. A lua iluminou algo que fez Isabela prender a respiração. Kael começou a mudar. Não de forma agressiva, mas lentamente, quase como se a própria lua e a noite estivessem revelando algo que ele escondia. Seus músculos alongaram-se, sua postura ficou ereta. O pelo escuro começou a se retrair e sua aparência quadrúpede se transformou em um corpo humano, magro, elegante e incrivelmente imponente. Os olhos ainda mantinham o brilho dourado, mas agora o rosto mostrava traços finos, marcantes, de alguém que carregava séculos de mistério. Isabela sentiu o mundo girar ao redor. O Kael que ela conhecia, o lobisomem que a havia protegido com tanta fúria, agora estava ali, diante dela, em forma humana, esbelto e assustadoramente belo. Sua presença era magnética, quase hipnótica. Quem é você de verdade? A voz de Isabela saiu baixa, quase um sussurro. Ele sorriu de forma enigmática, revelando um brilho que misturava mistério e poder. Sou Kael, e muito mais. Aquelas palavras carregavam uma promessa, uma força que Isabela sentiu atravessar a espinha. Mas nada do que sou importa se você não estiver segura. Antes que ela pudesse responder, um rugido distante ecoou pela floresta. Os dois se viraram instantaneamente. Mais sombras surgiam, não tão rápidas quanto antes, mas decididas. A batalha não havia terminado, e o perigo que Isabela sentiu desde o início da noite ainda pairava sobre eles. Kael ergueu a mão, e o movimento foi suficiente para que Isabela entendesse que ele tinha um plano. Ele não avançaria sozinho. Ela precisaria confiar nele completamente. O vampiro que havia sido lançado longe anteriormente se levantava lentamente, olhos vermelhos fixos nela, determinado a não desistir. Mas Kael avançou primeiro, ágil, preciso, cada passo calculado. Isabela percebeu que não se tratava apenas de força. Havia inteligência, estratégia e experiência de séculos em cada movimento dele. O vampiro tentou atacar novamente, mas Kael desviou com facilidade, contra-atacando de forma elegante e mortal. O impacto fez o chão tremer e algumas árvores mais próximas caírem com o choque. Isabela, ainda ofegante, observava cada movimento, sentindo algo novo crescer dentro dela. Admiração e desejo. Havia algo irresistível naquele ser que podia ser tão selvagem e ao mesmo tempo tão humano. A sensação era avassaladora. A batalha final começou de verdade. Kael avançava, atacando o vampiro com precisão letal, esquivando-se de cada investida e devolvendo golpes que pareciam impossíveis de prever. Cada movimento dele era fluido, quase artístico e ao mesmo tempo mortal. O vampiro recuava, percebendo que estava diante de algo que jamais poderia vencer sozinho. Então Kael fez algo inesperado. Com um salto preciso, lançou o inimigo contra várias árvores consecutivamente, imobilizando-o de forma definitiva. O vampiro caiu finalmente, imóvel, e o silêncio caiu sobre a floresta novamente. A lua iluminava Kael, em sua forma humana, imponente, ainda respirando fundo, olhos fixos em Isabela. Ela se aproximou lentamente, tocando o rosto dele. O calor que emanava, a força que ainda parecia pulsar através dele, a deixava sem fôlego. Eu pensei que não conseguiríamos, disse a voz trêmula.
Kael sorriu, aproximando-se o suficiente para que apenas ela sentisse sua presença. Eu nunca vou deixá-la sozinha, nunca. E naquele instante, algo mudou. Não havia mais medo, só confiança, só conexão, só promessa. Isabela sentiu a realidade da noite se dissolver. O terror da floresta, os ataques, a escuridão, tudo havia sido atravessado e ela estava viva, protegida e estranhamente segura nos braços daquele ser que era ao mesmo tempo lobo e humano, selvagem e divino. E ali, sob a lua, no coração da floresta de Itatiaia, algo começou a nascer entre eles, um sentimento profundo que misturava medo, desejo, confiança e a promessa de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que o mundo ou a noite ainda reservasse. O silêncio da floresta parecia pesado, quase reverente, depois da queda do último vampiro. Isabela ainda tremia, mas não era mais de medo. Era da adrenalina e da intensidade da noite que acabara de atravessar. Kael permanecia ao seu lado, corpo humano agora, magro e elegante, mas os olhos dourados ainda carregando a essência do lobisomem que a havia protegido com fúria e instinto. Ela se aproximou dele, hesitando por um instante antes de tocar o braço. Sentiu o calor da pele e a força que vinha dele, algo que transcendia o físico. Kael. Ou devo dizer... Ela parou, lembrando da noite inteira de transformações e mistérios. Você é mais do que eu poderia imaginar. Ele inclinou a cabeça, um sorriso suave se formando nos lábios. Sou Kael, mas sou também Aedan, em uma forma que poucos conhecem. A revelação caiu como uma promessa silenciosa entre eles. E tudo o que fiz foi para que você estivesse segura. Isabela engoliu em seco, sentindo o coração bater forte. Cada detalhe da noite, cada ataque, cada momento de medo e de proteção fazia sentido agora. Ela percebeu que o vínculo que sentia com Kael ia muito além da sobrevivência. Era algo que conectava suas almas. Uma confiança profunda e impossível de quebrar. Kael se aproximou mais e a tensão da noite deu lugar a algo diferente. Desejo, intimidade, mas também respeito e cuidado. Eu não deixarei que nada aconteça com você, disse ele, voz firme, e mesmo humana ainda carregava a promessa de lobisomem. Ela sorriu levemente, os olhos brilhando sob a luz da lua. Eu confio em você. E não era apenas uma frase, era uma entrega, a aceitação do vínculo que surgia entre eles. Enquanto caminhavam para o interior da floresta, Kael assumiu a frente, quadrúpede novamente, mas com movimentos suaves, calculados. Isabela seguia logo atrás, sentindo-se mais viva do que nunca. Cada som da floresta parecia agora mais vívido, cada sombra mais compreensível, porque ela sabia que não estava sozinha. A noite ainda carregava perigos, mas eles não importavam mais. Havia algo mais forte que qualquer vampiro, qualquer criatura. O vínculo entre ela e Kael. O lobisomem que era humano e o humano que guardava dentro de si a fera. Um equilíbrio perfeito, impossível de quebrar. Ao chegarem em uma clareira mais segura, Isabela parou e olhou para Kael, que ainda observava ao redor. Então, agora o que acontece? Perguntou a voz suave, mas firme. Kael a encarou, os olhos brilhando com intensidade. Agora sobrevivemos e descobrimos que juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Ele se aproximou e pela primeira vez a noite parecia tranquila, quase cálida. Eu vou protegê-la sempre. Isabela sorriu, sentindo a tensão se dissolver. Pela primeira vez, depois de uma noite que parecia interminável, ela percebeu que algo tinha mudado para sempre. O medo tinha sido substituído por confiança, o terror pela força, a escuridão pela promessa, e naquele instante, sob a lua de Itatiaia, com Kael ao seu lado,
Ela entendeu o que significava estar verdadeiramente viva. Kael se aproximou mais, agora humano, e segurou a mão dela. Eu prometo, murmurou, voz baixa, mas carregada de significado. Prometo que nunca mais deixarei você sozinha. E Isabela, olhando nos olhos dele, soube que era verdade. Não havia mais dúvidas, nem medo, apenas a certeza de que juntos poderiam enfrentar tudo. A noite ainda guardava seus segredos, mas o futuro deles finalmente estava nas mãos de ambos. A lua iluminava a clareira, o vento soprava suave pelas árvores e a floresta, testemunha silenciosa de tudo, parecia reconhecer que algo especial havia nascido ali. Um amor improvável, intenso e impossível de ignorar. E assim, na escuridão de Itatiaia, entre sombras e mistérios, Isabela e Kael começaram sua nova vida juntos, protegidos, conectados e prontos para qualquer desafio que o mundo decidisse colocar em seu caminho.